Bem-vindos, pessoal, à nossa aula. Hoje a gente vai estar falando de um tema bastante interessante, da entropia e o tesouro enterrado no solo, tá certo? Ou melhor, no subsolo. Então vamos lá encontrar como é que a gente faz para achar esse tesouro enterrado e vamos ver o impacto que há nele. Bom, com isso a gente quer dizer que a gente vai usar uma bomba de calor para o processo. Então até aí não é novidade para você, mas é uma aplicação, essa que a gente vai te mostrar agora, que vem sendo usada aí com bastante força aí na Europa e em vários países, utilizando o calor disponível no solo a alguma profundidade, tá bom? Então a gente vai ilustrar aí um pouquinho para você essa aplicação que utiliza da energia geotérmica, tá ok? Então vamos lá. A gente tem aqui um processo industrial, no qual ele precisa receber uma carga de calor aí na faixa de 100 kW, tá bom? Ele precisa estar constantemente recebendo calor numa taxa de 100 kW a uma temperatura de 40 graus Celsius. Esse processo ele funciona 8 horas por dia. Só para te dar um exemplo, o que seria um processo que precisa de calor? Por exemplo, para você converter a hematita em ferro, o processo é endotérmico, ou seja, ele absorve calor. Mas a conversão de hematita para ferro não tem nada a ver com essa temperatura de 40 graus que nós mencionamos aqui, é só para te dar um exemplo de que existem inúmeros processos, tanto na indústria metalúrgica, processos industriais, alimentícios, enfim, existem muitos que precisam de um fornecimento de calor constante, tá? Isso daqui era só para aguçar a sua curiosidade, mas a gente desenhou aqui um exemplo onde você precisa fornecer 100 kW a uma temperatura de 40 graus Celsius, tá certo? E até aqui, nas aulas passadas, quando a gente falava de um sistema de refrigeração ou de uma bomba de calor, então, por exemplo, a gente falava que a gente ia fazer um sistema de refrigeração para menos 20 graus, para ele manter resfriado um dado ambiente a menos 20. Então a gente considerava que o evaporador estava a menos 20. E quando a gente dizia que ele ia rejeitar o calor absorvido a 45 graus, a gente imaginava também que o ambiente estava a 45 graus. Porém, as coisas não funcionam assim, né? Para que haja transferência de calor de um corpo para outro, ou de um ambiente para um corpo, enfim, você precisa ter uma diferença de temperatura apreciável. O mesmo vale para bombas de calor, que é o caso desse exemplo. Quando você vai bombear calor de baixa temperatura para alta temperatura, o evaporador que vai captar o calor, vai absorver o calor, ele precisa estar numa temperatura suficientemente conveniente abaixo daquela referência de onde você quer absorver o calor, e para bombear ele precisa bombear a uma temperatura acima daquela que vai ser a temperatura final de trabalho que vai receber aquele calor. Então, a gente vai mostrar aqui o exemplo, mas antes, o que eu estou dizendo está ilustrado aqui nesse diagrama aqui, tá certo? Nesse diagrama de temperatura, esse eixo aqui é qualquer variável, tá? Não importa, aqui é só para desenhar, só usei esse espaço aqui para desenhar, é arbitrário. Então vamos lá. Para o nosso caso, a gente vai estar utilizando a temperatura de condensação em 55 graus, que é o nosso 328.15, passando para Kelvin. A temperatura alvo, né, do processo, que é 40 graus, conforme nós mencionamos, vai ser 313,15. A gente já vai explicar, mas o evaporador vai estar a menos 5, portanto, 268,15. E a temperatura do solo, que vai ser a origem do nosso calor, 8 graus, ou 281,15 Kelvin, tá? Então o que a gente estava dizendo agora há pouco é o seguinte, é que, por exemplo, se eu quero absorver energia do solo, calor do solo,
eu não posso ter a temperatura do evaporador na mesma temperatura, senão não há transferência de calor. Eu preciso ter um ΔT, tá certo? E aí eu sim consigo agora absorver calor do solo para o evaporador e eu consigo bombear esse calor absorvido para a temperatura de condensação. Da mesma forma, a temperatura de condensação para transferir o calor para o processo, ele precisa também estar numa temperatura suficientemente maior para que dele o calor seja transferido para a temperatura do processo. Então esses ΔTs, eles precisam existir, seja se é um sistema de bombeamento de calor, seja se é um sistema de refrigeração, ou para qualquer processo termodinâmico em que se necessite transferências de calor, você precisa sim ter um ΔT aí, tá bom? Então vamos voltar aqui ao caso, já que a gente explicou isso agora. Então tem duas formas aí que a gente vai comparar o preço dela e a geração de entropia dela. Tem duas formas de fornecer o calor necessário para esse processo aqui, tá? Para esse ambiente aqui que precisa estar a 40 graus e receber 100 kW de calor, tá? Tem a forma tradicional, que seria por instalação de um aquecedor elétrico. Então, imagine você que a temperatura na superfície desse resistor aqui seria de 55 graus, de maneira uniforme. Porém, ele ia transferir 100 kW para a temperatura a 40 graus do ambiente. Ou você pode bombear isso, que seria mais conveniente, conforme a gente vai te mostrar agora. Então, esse nosso sistema de bomba de calor, ele já tem especificado do fabricante um HPPF de 3,5, tá? Você já sabe como é que é isso. Então, olha só, o nosso evaporador ele vai estar enterrado a uma profundidade de 15 metros, onde, em determinada região, a gente sabe que essa temperatura é de 8 graus constante, aproximadamente constante, mesmo independente, mesmo considerando, né, as estações do ano. Então, uma das coisas que se estuda com a geotermia é exatamente essas variações de temperatura nas profundidades, e foi observado que existe sim uma certa temperatura estável em profundidades aí, que permite você usar o calor proveniente do solo para inúmeras aplicações. Então, na nossa ilustração, nós estamos aqui com o evaporador enterrado a 15 graus. A temperatura do solo nessa profundidade é 8 graus Celsius. E a temperatura do evaporador, portanto, a gente vai colocar a menos 5. É uma temperatura suficientemente baixa para que haja, sim, uma transferência de calor do solo para o evaporador, tá certo? Qual vai ser, então, considerando aqui agora, a potência de compressão? A potência de compressão você vai definir pelos 100 kW que você tem que entregar, que é o QH, tá certo? Esse é o QH que você precisa entregar para o sistema, dividido pelo HPPF, né? Você sabe que HPPF é o QH pelo W, e W, que é o trabalho, é o QH pelo HPPF. Ou seja, o seu alvo é os 100 kW, né, para bombeamento. Então é 100 dividido por 3,5. Portanto, o seu compressor precisa desenvolver uma potência de 28,6, desculpa, eu bati na câmera, quilowatts. Então essa é a potência mínima aí de compressão que você precisa, tá? Aí de acordo com cada fabricante, você vai ver os rendimentos particulares de cada fabricante que eles conseguem ali com a qualidade da usinagem deles, rolamentos usados e tudo mais, atingir, mas nesse caso seria de 28,6, pensando aí num motor bastante eficiente. A energia que vai ser absorvida, portanto, do solo é o QL. E como você já sabe, né, pela primeira lei, QL é igual a QH menos W, portanto, é os 100 kW menos o 28,6, então a gente chega aqui no 71,4. Então 71,4 kW é o que a gente vai absorver do solo para o evaporador, e 71,4 mais 28,6 kW na forma de trabalho é o calor
bombeado para o condensador, que é 100 kW. Esse aqui é o QL, tá certo? Esse aqui é o QL e lá em cima é o QH. Então é isso daí. A partir das definições de entropia que você já viu até agora, a gente já viu que em processos reversíveis, o ciclo total, a entropia é zero. E você também viu que a definição de entropia é a taxa de calor pela temperatura. Então a gente pode dizer que num dado processo, a temperatura de entropia pela temperatura é igual à somatória de todo o calor pela temperatura, de todas as fontes de calor pela temperatura, mais a entropia gerada. Veja você que aqui você teria aqui o Q associado para cada etapa, ou seja, de absorção ou de aquecimento, dividido pela temperatura envolvida, mais o S gerado. Se o S gerado for maior do que essa somatória, portanto você vai ter uma variação de entropia apreciável a cada instante, tá certo? Então é isso que a gente está mostrando aí. Se o S gerado for igual, portanto, o seu processo é totalmente reversível, uma vez que aqui você vai ter ds dt igual a zero, tá? Então é isso. Então vamos lá, vamos começar a fazer os cálculos aqui então. Então olha, a entropia gerada na etapa evaporador-solo, ou seja, na interface, né? Se a entropia gerada na interface solo-evaporador é igual ao QL envolvido dividido pela temperatura do evaporador. Ou seja, qual é o ponto aqui? Você vai pegar a origem para o destino. Então o destino da energia, QL, é a temperatura do evaporador. Então QL menos temperatura do evaporador, porque vai vir do solo para o evaporador, por isso que ele está numa temperatura abaixo da do solo, QL pela temperatura do evaporador, menos o QL, que é ainda o calor envolvido aqui nessa interface, dividido pela temperatura de origem, que está vindo do solo. Ou seja, está vindo do solo e indo para o evaporador. Então, o destino você sempre coloca aqui, menos a origem. E coloca o calor envolvido aqui no caso da interface. Então nós temos o 71,4 já calculado, né? 71,4 dividido por... Aí você nunca se esqueça, tudo tem que estar em Kelvin, né, pessoal? Sempre em Kelvin. Se não estiver em Kelvin, você vai chegar em resultados absurdos, sempre em Kelvin. Então, 71,4 dividido por 268,15, que é a temperatura do evaporador de menos 5 graus Celsius, menos o 71,4 dividido por 281,15, que é o 8 graus do solo. Origem e destino, subtrai, igual. Nessa interface você tem uma geração de entropia de 12,3 watts por Kelvin. Essa é a entropia envolvida, gerada nesta interface, tá certo? Vamos lá, vamos para a próxima interface. A próxima geração de entropia acontece na bomba de calor. Então vamos lá. A bomba de calor, no caso, como você vai ver, ela não é, o processo aqui não é totalmente reversível, as variações de DH não são infinitesimais, ou seja, não são infinitesimalmente pequenas, conforme a gente tinha mostrado para você aqui nessa aula, onde a gente falou de entropia parte 2 e a terceira lei da termodinâmica. Então, por exemplo, nessa aula aqui, a gente deixou claro para você que as variações de calor aqui eram infinitesimalmente pequenas, DH e DHL, né? Então dá uma olhada nessa aula aqui que a gente disse isso para você. Então nesse caso aqui não existia variação apreciável de entropia, a variação de entropia era nula. Aqui, portanto, a gente sim tem uma variação de entropia bastante elevada, né? Por quê? Porque a variação de calor no mesmo processo é alta, o DH, o QH é muito maior do que o QL envolvido. Então, portanto, você tem uma geração de entropia bastante apreciável. Então vamos lá. Novamente, origem para destino. O QH é o destino da bomba de calor, no caso do compressor, né? Bomba de calor, no caso do compressor. O QH é o destino, dividido pela temperatura do condensador,
que é 55 graus, convertido para Kelvin, menos o QL, que é da onde está vindo pela temperatura do evaporador, QL pelo evaporador. Então, no caso do compressor, ele bombeia para o condensador na temperatura dele e ele tirou aqui do evaporador na temperatura dele. Então vai ser 100 kW, que é o que é entregue para o condensador QH, dividido pela temperatura de condensação, 328,15 em Kelvin, menos o 71,4, que é o calor absorvido de QL, dividido pela temperatura do evaporador, que é a origem aqui do processo, 268,15. Então, a entropia gerada na etapa de compressão foi de 38,5 watts por Kelvin. Ou seja, como que você pode ler isso? Você pode ler isso, pessoal, que para cada watt, para cada Kelvin no processo, para cada Kelvin de variação, houve uma perda de 12,3 watts. Para cada Kelvin de variação nesse estágio aqui, houve 38,5 watts de entropia gerada. Quer dizer, você está perdendo, de fato, energia para cada Kelvin que você eleva, tá certo? Então, é isso. Aqui eu vou reescrever aqui até para você, colocar entre parênteses, compressor, tá? Então, essa é a etapa do compressor. Então, essa é a interpretação bem bacana para você entender aqui de entropia, que é qual a energia você perde por elevação de temperatura. Agora, se a temperatura for reduzida e você encontrar a entropia, você pode dizer que a entropia está sendo reduzida naquela interface, caso você encontre um valor negativo. Então, para cada Kelvin que a temperatura está derrubando, sendo reduzida, você pode dizer que ele diminuiria tantos watts em forma de entropia, tá? No caso de perda, no caso de redução de temperatura. Aqui, como a gente está falando de elevação, então são essas as perdas. Então, o próximo estágio é a interface de condensação para o processo em si, ou seja, a gente vai pegar aqui do condensador e vai bombear aqui um fluido secundário aqui, né, para um trocador de calor. Você deve olhar isso aqui na aula de trocadores de calor, caso tenha alguma dúvida, mas a gente vai aqui passar, isso daqui seria um trocador, um outro trocador para interface com o ambiente. Então, do 55, ele vai estar em contato com o ambiente a 40. Aqui tem uma pequena bomba que tem uma potência insignificante, na ordem de 100, 200 watts, né? Insignificante, perto de 28,6 kW, né? Então, a gente está desprezando essa bomba. Então, aqui é só para causar a recirculação aqui de um fluido, tá? Para pegar o calor aqui do condensador e trocar calor ali com o ambiente, tá certo? Então, esse processo vai de 55 a 40 watts, que é o último processo, é a passagem de calor do condensador para o processo em si. Então nós temos aqui, olha, QH, que é a origem, QH, que é a origem, dividido pela temperatura do processo, que é o destino, que é o 40 graus Celsius, QH pela temperatura do processo, que é o destino, menos o QH, que é a temperatura do condensador, dividido pela origem, que é o condensador, que então, portanto, é a temperatura de condensação. Então, convertendo para Kelvin as temperaturas, eu tenho 100 kW dividido por 313,15, que é a temperatura do processo, 40 graus, menos os 100 kW dividido por 328,15, que é a temperatura do condensador. É igual a 14,6 kW por 14,6 watts por Kelvin, ou seja, nessa interface, para cada Kelvin que eu estou elevando no processo ou mantendo, eu estou gastando 14,6 watts. Qual é a entropia gerada total pelo processo de bombeamento de calor, então? Basta você somar então todas as entropias. Então a entropia geral vai ser a entropia gerada total, vai ser a entropia gerada na interface evaporador-solo, mais a entropia gerada de compressão, vou corrigir aqui também, tá? Mais a entropia gerada na interface condensador-processo. Somando as três, então,
eu tenho uma entropia total gerada pelo processo de bombeamento de calor de 65,4 watts por Kelvin. Então isso já começa a te dar uma noção um pouquinho melhor de entropia, para você enxergá-la de uma forma mais prática, é o quanto você está perdendo por elevação de temperatura, tá? Então vamos lá. Agora vamos calcular quanto vai custar isso daí. Então olha só, como a gente tinha dito aqui, a gente tem um processo que funciona 8 horas por dia. Então vamos calcular o preço disso daí por dia, tá bom? Então o custo de energia por dia com a bomba de calor seria custo de energia dia é igual ao 28,6 kW, da onde veio 28,6? Veio exatamente da compressão, que é o que você realmente está absorvendo de energia externa da rede elétrica, porque o resto você está bombeando, né? Do solo, né, no caso, por isso que você usou a bomba de calor. Então vai ser o 28,6 kW de consumo pela compressão, pelo processo de compressão, vezes 8 horas, vezes um preço médio aí para São Paulo, vamos adotar 40 centavos de reais o quilowatt-hora. Abro um parênteses aí, existem, para calcular a energia em São Paulo, você teria que considerar a tarifa da transmissão mais a tarifa de consumo propriamente dito. Eu não estou colocando todos esses detalhes aqui porque divergem do propósito da aula e também porque a gente tem muitas pessoas que nos acompanham de diversos países aí e em outros países a gente sabe que a forma de tarifação é um pouco diferente da nossa. Então você imagina aí um preço médio, um valor combinado já, tá? Então vamos dizer que o valor combinado do custo do quilowatt-hora aqui é de 40 centavos. Então 28,6 kW vezes 8 horas, você vai ter um valor aqui em quilowatt-hora, é 40, vezes 40 centavos de real o quilowatt-hora, corta quilowatt com quilowatt, hora com hora, você vai ter um custo diário de R$ 91,52 ao dia, tá certo? Esse é o preço que você vai estar pagando, é o custo que você vai estar tendo para manter o seu processo industrial funcionando de acordo com a especificação. Agora vamos comparar com a outra alternativa. A gente tinha dito que você poderia pensar em usar uma resistência ou um conjunto de resistências elétricas, né? Um aquecedor elétrico. Vamos ver como é que é isso então. O custo de energia por dia com um aquecedor elétrico vai ser os 100 kW. Por quê? Porque já que você não vai bombear calor, pessoal, você vai precisar ter uma resistência, um conjunto de resistências com uma potência de 100 kW ligados para que eles forneçam o calor necessário e que você regule ali a temperatura. Então a resistência não tem jeito, ela vai ser de 100 kW mesmo. Então vai ser 100 kW vezes 8 horas, vezes 40 centavos o real por quilowatt-hora, vai resultar em, olha só pessoal, R$ 320 o quilowatt-hora. Compare aqui com o preço que você obteve no bombeamento de energia. Agora olha que interessante, na definição de entropia gerada, você tem que o calor que você está bombeando ou fornecendo, dividido pela temperatura, resulta na entropia, conforme a gente já viu em aulas anteriores. Então olha só, 100 kW, que é a potência da resistência, dividido pela temperatura alvo, que no caso é os 55 graus, tá certo? Que a gente estipulou aqui para que seja fornecido o calor, transferido o calor para o ambiente do processo. Então, 100 dividido por 328,15 vai resultar numa entropia de 304,7 watts Kelvin. Olha que entropia maior do que o bombeamento de calor. Então, você pode acabar concluindo aí também que entropia e preço andam juntos, né? Você pode fazer essa observação que tanto a entropia aqui com o bombeamento de calor foi menor quanto o preço foi menor. Com a resistência, a entropia foi muito maior e o preço também andou junto. Agora, por que a entropia foi tão maior assim em relação ao bombeamento de calor? Por conta disso aqui que eu vou te contar agora, para te mostrar, né?
você veja que a entropia do destino, da origem aqui, ela subtrai do destino. Então é essa menos essa, quer dizer, você só está pegando a variação de entropia, tá certo? Então aqui existia uma entropia existente já no solo e você só lidou aí então com a diferença de entropia, a entropia gerada no processo, tá? A entropia gerada no processo, então foi uma menos a outra. Foi isso que aconteceu em cada interface. Portanto, você teve ali uma entropia gerada bem menor. Por outro lado, quando você usa aquecedor elétrico, você simplesmente parte dela para o ambiente, então não tem nem como você subtrair nada. Então é os 100 kW dividido pela temperatura da superfície da resistência, no caso, uma resistência de 55, que a gente estabeleceu aqui 55 graus Celsius na superfície dela homogênea, da mesma forma como nós trabalhamos com condensador, então isso resultou numa entropia bem maior. E da mesma forma você vê que o custo também foi elevado, porque no fundo você não teve nenhum aproveitamento externo de calor, você pegou uma resistência ou um conjunto de resistências de 100 kW e ligou. Aqui, pelo contrário, você usou um sistema de bombeamento de calor que consome 28,6 kW para bombear os outros 71,4 para o destino ali desejado, tá bom, pessoal? Então a gente espera que com este exemplo, com esta aula, a definição de entropia tenha amadurecido um pouco mais aí para você e que você observe aí uma aplicação prática do conceito de entropia bastante interessante, tá bom? Um abraço, obrigado, compartilhe com seus colegas nossos vídeos, dê o seu joinha, merece essa aula, hein? Deixa seu joinha lá pra gente. Obrigado, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!